Olá, tudo bem? E aí, como você está? Eu espero que você esteja bem. Então, hoje eu resolvi gravar ao ar livre, né? Não tem um motivo especial, apenas para a gente mudar um pouquinho os ares. Então, hoje o nosso tema é canal de distribuição, né? Você já lembra lá dos 4 P's, né? Então, quando a gente fala em praça, a gente fala no canal de distribuição. Que o que vem a ser o canal de distribuição de fato? Então, ele é um conjunto de organizações interdependentes que estão envolvidas nesse processo de fornecimento do produto, né? Então, de produto ou serviço, que pode ser usado para consumo, né, do consumidor final. Então, a gente tem 4 níveis quando a gente fala em canal de distribuição, né? Então, o nível 0, que seria o nível 0? Seria o fabricante para o consumidor, né? Então, você tem um produto, ele é fabricado e já vai direto para o consumidor final. Então, não tem intermediários nessa relação, né? Você tem aí o fabricante e o consumidor final. Aí nós temos o nível 1, que seria o fabricante, daí vai para o varejista, e aí o varejista faz a venda direto para o consumidor final, né? Então, você tem do fabricante para o consumidor final somente o varejista nessa intermediação, né? O nível 2, aí já aumenta um pouquinho, né? Que nós temos o fabricante, o atacadista, o varejista e o consumidor final, né? Então, aí nós temos, ele passa, né, por vários intermediadores até chegar no consumidor final, tá? E o nível 3, que seria fabricante, atacadista, atacadista especialista, varejista e o consumidor final, né? Então, só para vocês entenderem, né, você tem ou do fabricante direto para o consumidor, do fabricante passando pelo varejista, do fabricante passando pelo atacadista, pelo varejista até o consumidor, e aí, por fim, toda a cadeia que seria fabricante, atacadista especializado, varejista e consumidor final, tá? Então, nessas situações, a gente tem que perceber que esse canal de distribuição ele tem que ser assertivo, né? Eu não posso simplesmente pensar, não, eu vou seguir questão fabricante consumidor final, né? Mas vai dar resultado, o resultado vai ser satisfatório, então isso tem que ser analisado também, né? Eu não posso, por exemplo, eu tenho minha divulgação fantástica, meu produto é lindo, maravilhoso, mas meu canal de distribuição é horrível, né? Então não vai adiantar nada. No final das contas, eu vou ter um problema na entrega, né? E o consumidor ele tem que estar satisfeito durante todo o percurso do produto, né? Não somente em saber que o meu produto é bom. O produto é bom e está tudo certo. Como vai chegar para o cliente, pouco importa. Mas daí se chegar com problemas, se chegar com um alto valor agregado, né? Será que de fato isso vai ser importante? Então, a gente precisa analisar aí todas essas possibilidades. Então, continuando, né, nós temos algumas categorias de canais de distribuição. Então, a primeira delas é o canal vertical. Então, o que seria o canal vertical? Ele tem a responsabilidade dentro da cadeia de distribuição até chegar ao consumidor final. Então, vamos pensar assim, todos são responsáveis e são responsáveis pelo desenvolvimento do canal de distribuição, né? Então, o fabricante e o atacadista, ele não tem contato diretamente com o consumidor final, sendo que o varejista é que vai ter que satisfazer o cliente final. Então, retomando, o canal vertical, então, a sua principal característica é essa transferência de responsabilidade para o varejista, né? Então, ele vai ser responsável pela satisfação do cliente final, do consumidor final. O canal híbrido. Então, o que seria o canal híbrido? Ele pode ser tanto de uma forma quanto de outra, né? Um exemplo aí bem típico seria a indústria. Então, na indústria, por exemplo, eu tenho o fabricante, né? Então, eu, quanto indústria, eu fabrico e vendo. Então, eu vendo direto na empresa, na fábrica, né?
distribuição externa, que seria a distribuição física, e unidades de atendimento. Então, eu tenho tudo dentro da indústria, né? Eu tenho a venda, eu tenho a distribuição física e eu tenho unidades de serviço, por exemplo, atendimento pós-venda, assistência técnica, PC de satisfação. Isso é muito comum nas montadoras, né? Então você consegue comprar o carro direto na montadora, você tem uma equipe especializada que faz tudo pós-venda, que faz a assistência técnica do veículo, então você consegue ter, né, todos os canais na mesma empresa, né, no caso da indústria. E o canal múltiplo, que aí assim, depende, né, você pode ter vários canais de distribuição no mesmo processo, na mesma estrutura, né? Então, o fabricante produz a mercadoria e vende no atacado, no varejo e disponibiliza para o setor de vendas. Então, ele faz os três formatos, né? Então, ele vende, ele entrega para o varejo vender e tem o setor de venda direto, né? Então, o atacado revende essa mercadoria aos grandes consumidores e o varejista dirige suas vendas aos pequenos consumidores. Então, eles fragmentam seus ramos de atuação, né? Para nem todos venderem para os mesmos consumidores finais. Então, eu consigo dividir aí entre os grandes consumidores e os pequenos consumidores. Então, quando a gente fala neste canal múltiplo, a gente tem aí várias formas de atuação para venda para o consumidor final, tá? Então, assim, quais são as funções do canal de distribuição, né? Então, o que eu preciso ter em mente para definir qual seria o canal de distribuição ideal, né? Então, eu preciso ver os riscos, quais são os riscos em atuar naquele tipo de canal de distribuição, as informações de uma forma geral, né, em relação a esse fluxo como um todo, o financiamento, então assim, se é vantajoso ou não eu adotar aquele tipo de canal de distribuição e não o outro, né, ter promoção, né, saber promover a minha marca, saber promover o meu canal de distribuição, né, como eu falei, eu não posso ter apenas um produto lindo e maravilhoso, né? Só isso não é o suficiente. Eu preciso saber e preciso entender que a minha praça, o meu canal de distribuição, ele tem que ser assertivo, né? Então, eu tenho que promover isso e fazer o consumidor final entender que é vantajoso ele querer dessa forma, querer essa logística de canal de distribuição, né? Fazer os ajustes que for necessário, né? Pensar na distribuição física, porque assim, quando a gente pensa, tá, eu vou vender um produto ou um serviço, mas eu tenho que delimitar a minha praça, delimitar o meu canal de distribuição, né? Eu não posso simplesmente pensar, não, eu vou fazer, vou vender e tá tudo certo, né? Mas e aí? Eu pensei nesses detalhes, né? Isso acontece muito quando a gente fala no marketing digital, né, que a gente vai falar nas próximas aulas. Eu tenho que tomar cuidado, porque assim, se eu penso, tá, eu vou vender, a internet pode tudo, mas eu consigo fazer essa distribuição física de forma assertiva, né? Eu gosto muito de colocar o exemplo de um piano, né? Então, eu vendo piano. A gente sabe que o piano, aqueles pianos com cauda, gigantes, né? Aí eu começo a vender e falo que eu vou vender pela internet, né? Aí alguém lá, sei lá, do outro lado do mundo, resolve adquirir o meu produto, né? Como é que vai ser esse deslocamento? Eu vou ter uma distribuição física naquele ponto ou não, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes eu coloco assim, não, mas o meu preço vai ser esse. Mas não me atento a esses detalhes, ao detalhe de deslocamento e se eu preciso ter uma distribuição física próximo ou não, né? Então, isso eu tenho que deixar bem claro e eu tenho que conseguir definir, né, integrar ao meu plano de marketing para que meu canal seja assertivo, né? E eu não tenha problemas aí futuros de insatisfação, né, do meu cliente. Pensar em ajustes quando for necessário e a negociação, né? Então, a negociação, vocês vão perceber que a negociação
é o princípio de tudo, né? Então, quando a gente fala tanto no marketing quanto na administração de uma forma geral, quanto todos os ramos, né? A gente precisa negociar sempre, né? Então, isso é um ponto muito importante, porque assim, quando eu defino que eu vou ter, por exemplo, um canal múltiplo, onde eu vou vender direto, vou vender para o meu varejista, vou vender para o atacadista, ok, mas como é que vai ser? Né? Então, por exemplo, vou definir, eu vou vender para os grandes consumidores e o varejista vai vender para os pequenos consumidores, né? Como é que é isso, né? Eu vou vender, qual vai ser o meu preço e qual vai ser o preço para o consumidor, para o pequeno consumidor, né? Então, de repente eu coloco lá um valor mais baixo, meu varejista não consegue atender aquele pequeno, porque o pequeno vai querer buscar direto de mim, né? Por quê? Porque é mais vantajoso para ele. Então, eu preciso negociar para que todas as partes saiam satisfatórias nesse processo como um todo, né? Então, eu preciso sim ter um planejamento e uma negociação muito assertiva, né? Para tudo isso. Então, assim, o varejista. Então, como é que esses intermediadores dentro deste canal de distribuição? Lembrando assim que todos precisam ter em mente que existe um processo de ganha-ganha. Todo mundo vai ganhar, né? Mas tem que ser muito bem delimitado como que vai ser essa divisão entre cada um deles, tá? Então, assim, o varejista. Então, o varejo, ele compra uma quantidade relativa de produto do atacadista e aí fornece para o consumidor final em pequenas quantidades, né? Então, quando a gente pensa desta forma, o varejista ele tem aí uma vantagem em relação ao consumidor final, porque assim ele consegue negociar, né? Ele vai conseguir aí ter um valor menor do produto, né? E vai ter aí uma vantagem em relação se fosse, né, se por exemplo, eu quanto consumidor final, eu não vou ter a mesma vantagem que aquele atacadista, né, ou varejista, melhor dizendo, né, porque ele está negociando com o atacadista, ele está lá comprando uma quantidade maior para revenda. Já o atacadista, então assim, ele direciona as suas vendas em uma grande quantidade, né, então ele tem que ter um depósito grande, ele tem que ter aí esse direcionamento com o varejo, né? Então, a gente dobra em relação ao varejista. Então, o atacadista, ele tem grandes quantidades e para ele, né, ok, porque ele tem estrutura para atender tudo isso. O distribuidor, né? Então, o distribuidor, ele vende, ele armazena, ele dá assistência técnica. Então, assim, quando a gente pensa em distribuidor, a gente tem que pensar aí numa área geográfica. Então, eu vou limitar a atuação, né, para atender a demanda, né? Então, se a gente for, um exemplo bem típico seria a distribuidora de vinho, por exemplo, né? Então, assim, eu tenho uma distribuidora de vinho que ela atua naquela região. Então, eu consigo separar por região, né, para atender o meu consumidor, né? Então, o distribuidor, ele pode sim vender, ele vai ter também uma estrutura para armazenar, mas não tão significativa quanto o atacadista, né? Mas ele tem essa possibilidade e ele vai atuar naquele ramo, naquele espaço geográfico em que ele vai atender. Então, eu posso ter vários distribuidores da minha marca por vários territórios. Então, eu delimito as áreas de atuação dele, né? Agentes e corretores. Então, assim, eles facilitam a venda do produto, né, para o usuário final. Então, ele vai estar representando o varejista, ele pode estar representando o atacadista, ele pode estar representando o fabricante, né? Então, isso é bem comum dos representantes de venda, representante comercial, né? Então, eu tenho lá, de repente, eu sou uma representante comercial, eu tenho uma cartela de clientes e eu represento aquela marca. Então, eu vou fazer essa intermediação entre o consumidor e o fabricante, o atacadista ou o varejista daquele produto, tá? Também é bem comum corretores de seguro, né? Geralmente você tem um corretor
que vai fazer essa intermediação. Então, ele vai ver, ele vai representar algumas marcas de seguro e vai te dar a melhor opção em relação ao que você espera, né? Então, ele tem aí a sua função estratégica, né, para o consumidor final. Outro exemplo seria o corretor imobiliário, né? Então, o corretor imobiliário, ele vai, angaria apartamento, empreendimento, o que for, né? E aí te apresenta para verificar se você tem interesse ou não naquele produto, né? Ou naquele imóvel em si. Então, ele tem essa função. Quando a gente fala em distribuição exclusiva, então esse também é um intermediador desses canais de distribuição. Ele limita, né, um número de intermediários para ter uma dedicação mais exclusiva, né? Então você tem aí um produto exclusivo, né? Então eu não tenho assim, eu quero comprar uma BMW, só que eu quero um modelo exclusivo, né? Ok, né? Então eu posso sim ter essa exclusividade na aquisição desse produto, com uma distribuição exclusiva, né? Já a distribuição seletiva, a gente tem aí alguns distribuidores que atuam de forma segmentada, e aí assim, neste caso, a gente tem aí produtos de maior valor agregado, né? Então, eu não estou falando lá de uma garrafinha de água daquela marca, né, que eu não vou citar aqui, eu não estou falando disso, né? Eu estou falando de uma distribuição mais seletiva, de um produto com um valor mais alto, um valor agregado. Então, assim, não é somente a aquisição pela aquisição, né? É a aquisição pelo status da aquisição, né? Então, por isso você tem aí uma seletividade nessa distribuição de uma forma geral, tá? A distribuição intensiva. Então, assim, eu busco uma maior quantidade de intermediários possíveis para essa distribuição, que seria, qual a característica principal? A facilidade, né, que eu possa ter deste produto, para ele ter vários pontos de venda. Então, aqui já é o inverso do outro, né? Nessa distribuição intensiva, eu quero que meu produto esteja em todos os cantos. Então, assim, eu olhei para o lado, produtos ali, né? Eu olhei, fui lá naquele posto, no posto tem também, né? Então, em qualquer lugar, aquele produto vai estar, né? Então, isso também a gente tem um exemplo bem típico disso, que é daquela marca, daquela bebida, que eu também não vou falar, mas que vocês sabem, que está em todos os pontos, em qualquer lugar, onde você for, você vai encontrar aquele produto, né? Então, essa distribuição intensiva. E aí, assim, né? Qual é o melhor canal? Qual canal escolher, né? Então, quando você pensa numa estratégia de marketing, num plano de marketing, você precisa pensar primeiro, qual é o meu negócio? Qual é o meu ramo de atuação? Então, não adianta eu pensar, vou escolher um canal de distribuição X ou Y, mas eu não entendo do meu negócio, eu não sei se vai ser vantajoso ou não, né? Então, eu preciso estar claro tudo isso para que eu consiga ter um resultado satisfatório da minha estratégia, né? E escolher qual o canal ideal, porque não existe um canal perfeito, né? Todos têm aí suas limitações. No entanto, eu tenho que ser assertivo na escolha do meu canal de distribuição, né? Então, eu preciso ver qual é uma estratégia que seja alinhada ao meu produto final, certo? Então, esta é a ideia, né? Então, se eu for pensar aí numa distribuição intensiva, eu vou pensar aí num produto de valor unitário baixo, uma alta frequência de compra, né? E que esteja em todas as prateleiras, né? Então, é um produto que eu comprei hoje, mas se eu puder comprar amanhã, eu vou comprar também, né? Então, isso a gente tem que ter em mente. Ele é rápido, é toque de caixa, tá? E aí, assim, se eu tenho aí que eu posso ter um comparativo entre as distribuições, eu posso ter aí uma distribuição seletiva,
né? Onde eu vou ter intermediários que vão conseguir de fato falar assim, não, esse produto é ótimo, é excelente, você precisa dele de fato, né? O cliente ele tem que sentir que ele precisa daquele produto, né? Que é aquela situação da necessidade, do desejo que a gente já tinha comentado, né? Então, e aí assim, eu tendo um intermediário que de fato vai lá e vai falar assim, não, nossa, ele é muito bom, né? Com certeza vai ser vantajoso. E aí assim, se eu preciso, por exemplo, de um esforço maior para essa venda, um investimento em estoque, em instalações, aí assim, eu faço uma distribuição exclusiva, né, em que eu vou ter aí, por meu produto ser de valor e de luxo, buscando sempre o status, então o meu cliente ele busca pelo status e não pela necessidade, né? Eu vou buscar uma distribuição exclusiva para esse meu produto, tá? Então, assim, só para vocês entenderem essa divisão e essa escolha entre um produto ou outro, tá? Então, ficamos por aqui. Lembrando que tem um texto logo aqui abaixo para vocês lerem, fazerem atividade, tá? Que vale nota. E ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula, tá? Qualquer dúvida, qualquer necessidade de entrar em contato, vocês sabem como me procurar, tá ok? Um abraço, até logo.